Amados padres, pastores e o povo, este vídeo transformará a vida de vocês. Quando Jesus deparou com a descrença irreversível do povo, profetizou as seguintes palavras: Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem entender agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, esse Espírito da Verdade que Jesus profetizou é o Cristo em seu segundo advento. Ele os guiará a toda a verdade. Nessas palavras, Jesus profetizou que seria outra pessoa, quando disse: Ele os guiará a toda a verdade. O termo Ele é a terceira pessoa do singular, que é o Cristo em seu segundo advento, e não o Espírito Santo, como ensinam nas igrejas. Assim, Jesus continua: Ele não dirá de si mesmo, dirá apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Embora eu, Jesus, tenha falado por meio de figuras, que são símbolos e parábolas, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nessa passagem, Jesus deixou evidente que o seu sucessor, que é o Cristo do segundo advento, não usaria mais termos figurativos, mas abertamente ensinaria a respeito da providência da salvação para o cumprimento das Escrituras. Portanto, o termo "Eis que ele vem com as nuvens", novamente Jesus usou o pronome pessoal correspondente à terceira pessoa do singular, evidenciando que não era Jesus que viria, mas outro varão, outro Messias, que é o Cristo do segundo advento. O termo nuvens ou nuvem em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, significa multidão de testemunhas, que quer dizer que o Cristo em seu segundo advento viria em corpo físico, acompanhado de uma multidão de pessoas que testemunhariam suas atividades, sua missão, suas obras para a realização do reino dos céus, que é o cumprimento da providência da salvação. Certa vez, Jesus disse: Eu desci do céu. Está escrito no livro João, capítulo 6, versículo 38. Significa que Jesus veio da linhagem de Deus, e não que literalmente desceu do espaço sideral. Também Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Escrito no livro João, capítulo 6, versículo 51. Tiago, capítulo 3, versículo 6 diz: Ora, a língua é fogo. Nessa passagem, não quer dizer que a língua é um fogo literal, mas uma expressão figurativa, que quer dizer que as palavras decaídas contaminam todo o nosso corpo. Em João capítulo 6, versículo 53, novamente Jesus utiliza termos figurados quando disse:
na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Lembremos que essa cerimônia do enxerto da linhagem de Deus não pôde ser realizada substancialmente na época de Jesus, devido à sua crucificação, que foi um ato de traição e homicídio por parte dos líderes e do povo da época. Está evidenciado em Atos, capítulo 7, versículos 51 a 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Dura cerviz significa cabeça dura, espírito incapaz de entender as palavras de Jesus. Vós sempre resiste ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Nessas passagens novamente nos evidenciam que a crucificação de Jesus não foi a vontade original de Deus. Todavia, foi um ato de traição e assassinato por parte dos líderes e do povo, devido à ignorância e não entender os ensinamentos de Jesus. Em vista disso, caríssimos padres, pastores e o povo, o termo "eis que ele vem com as nuvens" também é um termo figurativo e não literal, como ensinam nas igrejas. No próximo vídeo, evidenciaremos outras profecias do próprio Jesus, de que o Cristo em seu segundo advento viria em corpo físico. Novamente testemunhamos a você e a sua valiosa família que Ele, o Cristo do segundo advento, já veio e já realizou o fundamento para o reino dos céus. Vejam a seguir suas atividades, abençoando com o selo de Deus multidões de pessoas e famílias em todo o território mundial. Forte abraço a todos, que o Senhor Deus os ilumine a todos com o esforço da busca sincera, centrada na verdade do cumprimento das Escrituras. Até os próximos vídeos. Muitíssimo obrigado.